Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, no capítulo 5, nos versos 17 a 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do versículo 17 até o final do capítulo. Eu vou fazer a leitura e eu peço que você acompanhe em sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. E, tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse íntere, alguém chegou e lhes comunicou: Eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Senhor Deus, te damos graças pela tua palavra lida e pedimos que pelo teu Espírito Santo
nos dê entendimento dela, aplique aos nossos corações para que andemos conforme a tua vontade, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Esse não é um texto escolhido assim com base nas circunstâncias, né? A gente tem abordado o livro de Atos, mas por coincidência, né? Talvez nem tanta coincidência assim, né? O Senhor conhece todas as coisas. Nós temos visto aí nas últimas semanas muitos desmandos de homens poderosos, soberbos, né? Homens altivos, como a gente vê aqui no texto de Atos, como a gente meditou no Salmo 86, muitos homens se levantando contra o Senhor, se levantando contra a igreja do Senhor, né? Infelizmente, por um lado, nós podemos dizer que infelizmente nós temos visto isso, mas por outro, como o texto mesmo aqui demonstra, existe um lado em que somos felizes por desfrutar desse tipo de situação, né? De certa forma, estarmos sofrendo afrontas pelo nome do Senhor, né? Em última instância, todas as nossas decisões morais, na nossa vida apontam ou para o temor a Deus ou para o temor aos homens. Todos nós. E quando eu falo decisões morais, eu estou me referindo a quando nos deparamos com a questão sobre o que é certo ou errado, sobre o que é certo ou errado a fazer. Você pode ter decisões aí sobre, por exemplo, está pensando em fazer um curso, se escolhe um determinado curso ou um outro curso. No fim das contas, isso também pode envolver o temor a Deus ou aos homens, né? A gente serve a Deus ou a gente serve a alguma outra coisa que a gente coloca no lugar de Deus. Mas eu me refiro de maneira própria às decisões morais, né? Aquilo que eu sei que se eu escolher o caminho A, eu estou escolhendo o caminho certo, e o caminho certo é aquele que está de acordo com a vontade de Deus revelada na sua palavra, ou se eu escolher o caminho B, a decisão B, eu vou estar escolhendo o caminho que é contrário a Deus. Então, todas as decisões morais, elas vão nos colocar diante dessa questão de temer a Deus ou temer aos homens. Vão mostrar quem que está sendo entronizado no nosso coração. Quem que está sendo exaltado como Deus na nossa vida. Então, esse texto nos mostra claramente esse tipo de situação ocorrendo e nos mostra a resposta dada pelos apóstolos, a atitude intrépida deles em temer a Deus e tomar as decisões baseados na vontade de Deus, né? Como eu comecei dizendo, nós vivemos tempos difíceis. Nós vimos aí nesta semana, né, um tribunal de homens se imiscuindo acerca de qual é a forma correta de os cristãos adorarem neste momento, né, neste presente momento. Nós sabemos que estamos vivendo uma época extraordinária de pandemia, de dias difíceis, né, com uma doença que assola o mundo, que assola também o nosso país. Mas nós temos visto pessoas que, de certa forma, são colocadas por Deus nas funções de autoridade deste país, adentrando numa área, né, numa seara, numa esfera que não é a esfera de autoridade deles. Nenhum tribunal deste mundo tem autoridade dada por Deus para decidir como o povo de Deus deve se reunir, como ele deve dar continuidade aos seus ritos, se deve realizar a ceia do modo X ou do modo Y, se o melhor lugar para adorar é em casa ou não. Veja que eu não estou aqui me posicionando, né, sobre se a gente deve estar em casa neste momento ou se a gente deveria estar reunido no templo. Não é essa a questão aqui. A questão é um tribunal de homens decidindo sobre isso. Não existe essa autoridade dada por Deus aos homens. Essa autoridade
é delegada por Deus na sua palavra diretamente à sua igreja, é ordenada na sua palavra. Então, quando eles fazem isso, eles passam por cima das Escrituras. Isso está acontecendo no Brasil, né? E, de certa forma, isso é preocupante. Isso abre precedente, né? Abre precedente. Alguns outros países, por exemplo, tribunais se reuniram justamente para definir que eles não deveriam se meter na igreja. A Escócia, por exemplo, aí, mês passado, mês retrasado, estabeleceu isso, né? Não cabia ao tribunal, à Suprema Corte escocesa, definir como que os cristãos no país, como que os religiosos deveriam ou não estabelecer as suas reuniões, os seus ritos, né? As suas liturgias. Por outro lado, nós também temos visto a falsa piedade de cristãos que se orgulham de não cultuarem, né? Tem gente aí que está se orgulhando de... eu não estou cultuando, a minha igreja não se reúne desde a pandemia. Mais uma vez, desde o início da pandemia, né? Faz mais de um ano que a minha igreja não cultua e eu não estou aqui também julgando a questão e dizendo está errado ou está certo. Eu só estou dizendo que pessoas ostentando piedade e se colocando de uma forma como se aqueles que entendem que o povo de Deus deveria voltar aos cultos, esses são fanáticos e não estão tendo amor pelo próximo e não estão se preocupando com um bom testemunho. Teve até um pastor que deu uma entrevista esta semana, né? Eu não estou me referindo à entrevista do reverendo Augusto Nicodemos, que não foi exatamente sobre isso, né? Foi sobre o lançamento de um livro dele, mas um outro pastor que deu uma entrevista para um jornal esta semana e falou isso, né? Afirmou isso, né? Uma falsa piedade ostentando assim, não cultuamos e nós devemos dar testemunho, nós devemos se reunir agora, fanatismo ou é interesse financeiro. Então, veja como eu disse, eu não estou dizendo está certo ou está errado. O problema é quando se vai para um órgão de mídia, e é um órgão enviesado, inclusive um jornal enviesado, tem um viés ideológico, né, de natureza anticristão, né, se vai para a mídia, se vai afirmar determinadas coisas e se colocar contra outras pessoas do povo de Deus, né? E aí se cria essa disjunção, né? Povo de Deus contra povo de Deus. Há igrejas, há pessoas, há irmãos que entendem que é melhor que a gente não se reúna fisicamente no mesmo espaço no presente momento. Há irmãos que entendem que isso deveria estar acontecendo, né? Eu não estou entrando no mérito aqui. O ponto é, quando se vai para a própria mídia se colocar contra quem está fazendo e deixando de maneira implícita ou explícita que quem está buscando reunir-se publicamente é fanático, é interesseiro, está faltando com amor, essa pessoa está ostentando piedade. E a gente tem visto isso, né? E a gente tem visto. Então, tribunais humanos deliberando sobre a igreja e irmãos se colocando contra outros, né? Irmãos se colocando contra outros. Nós vivemos tempos difíceis, mas pensando nesse texto, eu gostaria de deixar para nós, fosse deixar essa mensagem numa frase. A frase que eu deixaria é a seguinte: quanto a nós importa obedecer a Deus. Quanto a nós importa obedecer a Deus, né? É a frase que o apóstolo Pedro e os demais apóstolos declararam perante o Sinédrio. O contexto anterior aí, a gente meditou há 2 semanas, descreve, né, relata a morte de um casal, Ananias e Safira, porque haviam vendido uma propriedade e doado somente uma parte do dinheiro, que era para uma obra de caridade que a Igreja de Jerusalém estava realizando para os irmãos que passavam necessidade. E eles doaram uma parte do dinheiro como se estivessem doando o dinheiro todo, né, agindo de uma maneira assim enganosa, né? E o apóstolo Pedro, ali cheio do Espírito Santo, tendo o discernimento do que estava acontecendo,
declarando a palavra sobre a vida dos dois, e o casal acabou morrendo ali de uma maneira súbita e sobrenatural, né? E logo a seguir, né, o capítulo 5 mostra que após esse sinal, né, ele descreve como que a igreja estava vivendo naquele período e muitos sinais sendo operados por meio dos apóstolos, né? Pessoas vinham de longe, até de fora de Israel, para trazer doentes, trazer pessoas possessas de espíritos imundos, para colocar ali, levar diante dos apóstolos, ou até mesmo colocar as pessoas na sombra de Pedro, onde Pedro passava, para que eles fossem curados, né? E o que é que acontece? Isso, mais uma vez, despertou a ira da liderança religiosa de Jerusalém, né? Daqueles que formavam o Sinédrio, ou o Senado religioso de Jerusalém. Eles, com inveja, mais uma vez, se voltam contra os apóstolos e os prendem, né? No capítulo 3, após a cura do paralítico, Pedro e João já tinham sido presos por esse mesmo grupo, né? Pelo Sinédrio. Foram libertados e agora todos os apóstolos, né? Todo o colégio apostólico, os 12 apóstolos, são presos por estarem realizando a obra do Senhor Jesus, realizando curas e pregando abertamente o nome do Senhor Jesus, né? Pregando o Evangelho, pregando Jesus. Eles se levantaram, prenderam os apóstolos, recolheram eles na prisão pública. Se eles tinham autoridade para isso ou não está em questão, né? Mas o ponto é, eles estavam contra Jesus e estavam contra os discípulos de Jesus. Eles estavam contra a igreja. Mas o que acontece é que de noite um anjo do Senhor veio e abriu as portas do cárcere, levou os apóstolos para fora e mandou que eles voltassem para o templo. E o texto diz aí no verso 20, né, na parte final, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Que vida é esta? É Jesus Cristo. E tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele realizou em prol do seu povo, em prol da sua igreja. Digam ao povo todas as palavras desta vida. Era a autoridade dada ou ordenada por Deus aos seus apóstolos. Ele próprio mandou o seu anjo para soltar os seus apóstolos, né, de forma sobrenatural. O que acontece é que aí gerou um tumulto, né, porque os discípulos foram para o templo e o Sinédrio, né, os líderes religiosos, eles tinham a autoridade naquela, digamos assim, naquela área ali de Jerusalém, né, a área correspondida pelo templo, né? E Deus manda que eles vão lá para o templo, porque sobre a autoridade do Sinédrio estava a autoridade de Deus, né? A gente viu, a gente pode ver aí nos evangelhos Jesus entrando no templo e purificando o templo, né, daqueles homens que estavam ali de maneira corrupta, lucrando com o serviço sagrado, né? Então, a autoridade maior é a autoridade do próprio Senhor, e ele ordenou os apóstolos, né? Então, gerou um tumulto grande, porque quando eles foram chamar no outro dia, né, os apóstolos para deporem ali perante o Sinédrio, não tinha mais ninguém na prisão, os guardas não sabiam de nada, porque foi algo sobrenatural, provavelmente eles devem ter caído em alguma espécie de sono profundo, e enquanto o anjo do Senhor libertava os apóstolos, não sabiam de nada, gerou-se um tumulto, mas aí veio a notícia, né, de que os apóstolos estavam no templo ensinando, pregando, como foi ordenado a eles, todas as palavras desta vida, né? E aí o capitão do templo com os guardas foram e trouxeram eles novamente, sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. É interessante essa expressão aqui, né? Eles temiam ser apedrejados pelo povo, né? Eu fiquei pensando assim, né? Numa época em que o poder do Estado se resumia a armas brancas, né? A dificuldade para se controlar uma população era muito maior, né? Hoje nós vivemos uma época de alta tecnologia bélica e de segurança,
E tudo isso gera mais complicações, né? Nós vemos países onde as pessoas têm câmeras do governo dentro de casa, dentro da sua sala, para saber o que é que elas estão falando. E se falarem qualquer coisa, elas podem ser levadas presas ou podem desaparecer do nada, né? Mas o Império Romano não tinha todo esse poder, né? Quem dera, né? No caso, no pensamento daquelas autoridades, né? Se eles tivessem o poder que se tem hoje para coibir, né? Então, pessoas armadas com espada diante de uma multidão que pode apedrejá-las, né? Então eles vieram e trouxeram os apóstolos sem violência, não porque eles eram bonzinhos, mas porque eles temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos apresentando-os ao Sinédrio, né? Então aí a gente vê nesse início a inveja e a injustiça dos inimigos de Deus contra a igreja, porque eles já tinham, por inveja e de forma injusta, condenado o Senhor Jesus à morte e assassinado o Senhor Jesus, né? Levado ele perante as autoridades gentílicas, né? Perante Pôncio Pilatos, e entregado ele para morrer, né? Mesmo Pôncio Pilatos não encontrando nada que incriminasse o Senhor Jesus, ainda assim, esse sinédrio, com muito mais gente, né? Exigiram a morte, a condenação do Senhor Jesus, e assim foi feito. E agora eles estão tentando coibir de todas as formas os servos de Cristo, os discípulos de Cristo, né? Eles estão tentando impedir a igreja. Irmãos, como eu disse, de maneira um tanto coincidente, claro que não é igual, não é exatamente isso que acontece nos nossos dias no Brasil, porque isso acontece em outros países, né? No mundo oriental, no mundo, na Ásia, né? Em alguns países africanos, isso acontece sim, como eu falei, de câmeras, né? Há um país asiático que tem câmeras dentro das casas, para que as pessoas não possam falar nada que não seja de acordo com os interesses do governo. Então, e cristãos fiéis são bastante oprimidos nesses lugares. No Brasil a gente não vive isso ainda, mas nós estamos vendo um avançar desse projeto anticristão, né? Desse projeto que se coloca contra Cristo e contra a sua igreja, tentando ordenar, tentando colocar numa caixinha o povo de Deus e delimitar para o povo de Deus como que o povo de Deus deve fazer, como que o povo de Deus deve conduzir as suas atribuições enquanto povo de Deus, enquanto igreja, né? As autoridades civis, eles têm de fato autoridade dada por Deus, mas é uma autoridade dentro do âmbito civil. Tem autoridade sobre mim e sobre você. Quando a gente age de uma forma, digamos assim, fora da lei, né? Mas isso é no âmbito civil. Mas uma autoridade civil não pode delimitar para a Igreja de Cristo como que a Igreja de Cristo deve realizar as suas tarefas, aquilo que foi ordenado por Deus para fazer. Então, aqui não é exatamente a mesma coisa, mas o princípio está mantido, porque eles não queriam que o nome de Cristo fosse pregado, né? E no caso aqui eram autoridades religiosas, né? Era o Sinédrio, eram lideranças formadas por sacerdotes, escribas, né? E pessoas, membros do partido dos saduceus, que não acreditavam na ressurreição, e membros do partido dos fariseus, que acreditavam na ressurreição, né? Na ressurreição final. Então, ordenando que o nome de Cristo não fosse mais pregado, que não falassem aquilo que estavam falando, que não fizessem aquilo que estavam fazendo, as obras de caridade, de cura, né, operadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, a inveja e a injustiça sempre vai existir, né? Essas duas... essa atitude, não, essas duas atitudes, né, de inveja e injustiça, elas sempre vão existir no mundo contra Cristo e contra o seu povo, né? Mesmo que de maneiras veladas, mesmo que de maneiras às vezes atenuadas, ou em outros momentos, em outras circunstâncias mais agressivas, mas essas coisas sempre acontecerão, né?
O que a gente vê também aqui nessa primeira parte é que Deus provê para a sua igreja nas horas difíceis, né, o livramento. Deus provê livramento nas horas difíceis causadas pelos seus inimigos, né? Deus cuida do seu povo. Claro que não significa dizer que em todas as horas, ou para com todos os cristãos, Deus vai prover o livramento no sentido do livramento físico deste mundo. Mas a palavra de Deus nos garante que nós já somos mais do que vencedores em Cristo. Não importa o que nos sobrevenha, nós somos de Cristo, né? Para usar as palavras do Cântico dos Cânticos, nós somos do nosso amado e o nosso amado é nosso. E a nossa garantia de vida eterna, abundante, feliz na sua presença. Mas ainda assim, ainda que soframos perseguições, ainda que passemos por dificuldades, ainda que alguns venham até a amargar dias muito difíceis, muito infelizes do ponto de vista humano, físico, ainda assim, o Senhor continua a cuidar do seu povo, o Senhor continua a prover o livramento, porque os seus propósitos que são estabelecidos na eternidade, eles hão de se cumprir. E a igreja vai continuar avançando, o evangelho vai continuar se expandindo, mesmo à revelia dos homens investidos de autoridade. Mesmo que muitos se coloquem contra o Senhor e contra o seu ungido, o evangelho vai continuar progredindo, né? Deus provê o livramento e, no caso aqui, ele mandou que os apóstolos voltassem para o templo, né? E a gente vê isso, a obediência irrestrita dos discípulos a Deus, mesmo em face da perseguição. Eu falei no início, toda decisão moral envolve temor a Deus ou temor aos homens. Quando você está diante de uma situação em que o certo a fazer é X e, no caso, o certo é o que Deus quer e o Y, que é o errado, é o que os homens querem, na hora em que a gente toma a decisão Y, a gente está deixando de temer a Deus para temer aos homens, né? E isso é pecado. Os apóstolos cheios do Espírito Santo mantiveram obediência irrestrita, foram libertos, não se acovardaram, não fugiram, né? Não foram clamar a Deus que livrasse eles dos seus inimigos, mas foram para o templo continuar pregando a mesma coisa, a mesma mensagem que sempre pregaram: Jesus Cristo Salvador, aquele que padeceu e que morreu, mas que ressurgiu e que foi exaltado à destra de Deus e que um dia voltará. Eles anunciavam Jesus, né? E aí o que acontece, né? Eles são trazidos de volta. O sumo sacerdote, que era a autoridade máxima, a autoridade religiosa máxima ali em Jerusalém, né, na Judéia, o sumo sacerdote interroga os apóstolos, né, e coloca claramente, né, expressamente, né, no verso 28, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. E deve ter sido de uma forma muito mais dura do jeito que eu estou falando aqui, né, do que o que eu estou falando aqui, né? E o clima devia estar cheio de tensão, né? Cheio de tensão. Então, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem, né? Eles enchiam Jerusalém com a doutrina deles. E qual era a doutrina deles, né? Era justamente a pregação de Cristo, a pregação do Evangelho, da salvação e também da condenação em Cristo Jesus para aqueles que não se submetem. E eles falavam francamente que esses líderes haviam matado Jesus, né? Então, a pregação não era aquela pregação tão, digamos assim, tão açucarada como muitas vezes é nos dias de hoje, né? Onde a gente tenta amenizar Jesus, onde a gente tenta tornar Jesus bonzinho e relevante, segundo os parâmetros de um mundo anticristão, que não quer saber do Senhor, que não se importa com Deus, e que, além de fazer pouco caso de Deus, né,
ainda se coloca abertamente contra ele, contra a sua palavra. Então, muitas vezes, a pregação que é dita cristã tenta tornar Jesus aprazível a pessoas que não fazem questão por ele. A gente tem que ter esse cuidado. Jesus é bom, Jesus é Salvador. Aqueles que se achegam a Ele, aqueles que rendem a sua vida a Ele, aqueles que lançam o seu fardo sobre Ele, né, os seus pecados, e se, digamos assim, se abraçam com Ele de uma maneira verdadeira, né, esses de fato serão cheios do favor, cheios da bondade, da misericórdia de Deus, pelo resto de suas vidas e pela eternidade. Mas aqueles que se colocam contra Cristo, o Senhor Jesus, quando esteve neste mundo, ele disse, eu não julgo, porque ele não veio para julgar. Mas aí, às vezes, muitas pessoas se enganam e acham assim, ele não veio para julgar, então não vai haver julgamento nenhum. Né? Jesus é bonzinho e ele era como que um coitadinho, né? Tentou ensinar tanta coisa boa, mas muita gente não deu ouvido. Não. Ele era o Filho de Deus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está entronizado à destra de Deus. Eu não julgo, mas a própria palavra é quem o julga. Né? Então, aqueles que rejeitam estão debaixo do julgamento de Deus, do juízo de Deus. Né? Esses homens estavam debaixo desse juízo. E com o coração duro, como era o coração deles, né? Eles não queriam aceitar isso, eles não queriam se render e por isso eles oprimiam, né? Tinham autoridade, estavam investidos de poder e por isso oprimiam o povo de Deus. Então, depois de tudo isso ter acontecido, né, deles ordenarem mais uma vez que não ensinassem no nome de Jesus e que não colocassem a culpa do sangue de Cristo sobre eles, olha a resposta de Pedro e dos apóstolos, né, no verso 29. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Pedro já tinha dado uma resposta parecida quando ele foi preso a primeira vez, mas agora ainda é mais enfático. Ele nem conversou primeiro, ele já falou na lata, né? Claramente. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. A autoridade maior sobre a minha vida, sobre a nossa vida, é Deus. Vocês vêm depois, é o que ele está dizendo. Né? E se vocês se colocam contra Deus, né, é o que está implicado nessas palavras. E se vocês se colocam contra Deus, vocês perdem a autoridade. Vocês perdem a autoridade. Então, importa obedecer a Deus. Quanto a nós, irmãos, importa obedecer a Deus. Aí ele mais uma vez afirma, né, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes. Vocês mataram Jesus, sim, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, né, com a sua mão direita poderosa, o exaltou a príncipe, né, a um líder, a um soberano, né, e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos. Né? Eles viram Jesus ressurreto. Eles viram Jesus subindo, sendo elevado à destra de Deus, né? Sendo envolvido pela nuvem. E ele diz, nós somos testemunhas e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. E agora eles afirmam mais outra coisa, né? É mais outra pancada, é mais outra tapa sem mão. Nós somos testemunhas e o Espírito Santo junto conosco. E em nós, que foi outorgado a nós, ele também é testemunha desses fatos. O Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem, ou seja, vocês não são guiados pelo Espírito Santo. Vocês não são guiados por Deus. Vocês estão contra o Senhor. Então foi uma maneira muito intrépida de se posicionar perante as autoridades. Claro que não foi desrespeitoso, não foi assintoso, não foi com palavras de baixo calão, mas disseram a verdade de maneira franca. Então, tiveram uma ordem para se calarem, né, da parte dos inimigos de Deus, mas praticaram aquilo que podemos chamar de desobediência santa. Né? Todas as vezes que nós somos ordenados a nos colocar contra Cristo, contra a palavra de Deus, nós devemos estar dispostos a praticar essa desobediência. Né? A desobediência aos homens e a obediência a Deus.
Né? Então, os apóstolos foram firmes, né? E aí vem a parte final do texto. Eles ficaram tão enfurecidos que queriam matá-los, né? Então, vocês veem, irmãos, que não é uma situação meramente de prisão, meramente de perder alguns direitos. Não, era uma questão de vida ou morte. Mas eles se mantiveram do lado de Cristo, né? E aí um homem sábio ali, né? Minimamente sábio ali no Sinédrio, um fariseu, professor da lei, que era respeitado por todo o povo, se levantou. Gamaliel, né, o professor do apóstolo Paulo. Pelo visto, o apóstolo Paulo era mais rigoroso do que o seu mestre, né? Gamaliel se levanta, manda tirar os apóstolos dali e coloca ali para aqueles homens que, olha, vamos ter calma. Já houve pessoas que se levantaram aí no passado, né? Homens que diziam ser enviados por Deus, e reuniram muita gente. E quando eles foram mortos, esses movimentos se desfizeram. Então, se esse movimento agora dos seguidores de Jesus for um movimento da parte de homens, ele vai se desfazer. Jesus já, na cabeça deles ali, Jesus já morreu, né? De fato ele tinha morrido, mas ele tinha ressuscitado, né? Na cabeça deles Jesus estava morto. Então, se for de homens, ele vai se acabar. Mas o problema é que se for um movimento levantado por Deus, se esse homem que eles pregam de fato é quem ele dizia ser, então a gente tem que ter cuidado, senão nós vamos nos encontrar lutando contra Deus, né? Que é aí o verso 39, né? Mas se é de Deus, não podereis destruí-los. Não tem como destruir aquilo que foi estabelecido por Deus. Não tem como destruir a igreja. Não tem como nós sermos destruídos, né? Jesus certa vez disse para nós não temermos aos homens que podem tirar a vida física, que podem matar o corpo. Nós devemos temer a Deus, que pode lançar corpo e alma no inferno, né? Então, o problema maior não é o que os homens podem fazer. O problema maior é o que Deus pode fazer. Então, mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E aí concordaram com ele, mas é interessante, né? Concordaram, mas o que é que eles fizeram? Chamaram os apóstolos e em paz os despediram? Não. Chamaram os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem o nome de Jesus, né? Então, para dar uma última lição, né? E para dar uma ordem, não meramente com palavras, né? Eles açoitaram. O açoite era uma punição de 40 chibatadas menos uma, né? Eram 39 chibatadas. Às vezes as pessoas não resistiam e morriam, né? Mas não era tão comum, né? Era justamente uma punição para deixar a pessoa viva, mas bem machucada, para que ela nunca mais fizesse aquilo que ela estava fazendo, né? Então, eles dão as 40 chibatadas menos uma, ordenam-lhes que não falem mais no nome de Jesus e os soltam. E eles se retiraram do Sinédrio. E aí entra algo, para a gente fechar aqui, né, bastante impressionante, né? Será que eles saíram de lá tristes, se lamentando, com medo e dizendo, olha, é melhor a gente parar por enquanto. É melhor a gente rever aí, porque, não sei, né? Vai que a gente também... A gente pode estar exagerando, né? Vamos diminuir um pouco a intensidade e tal. Não, né? Eles não saíram nem reclamando de Deus, nem tentando dar um jeitinho naquilo que eles faziam, né? Eles saíram se regozijando por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, que é o nome de Jesus. E todos os dias, no templo, publicamente, né? A igreja reunida publicamente, e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Eles não somente não ficaram tristes, como eles se alegraram e continuaram a fazer tudo o que faziam, publicamente inclusive, né? Estavam cheios do Espírito de Deus, né? São os atos dos apóstolos, são os atos do início da igreja cheia do Espírito Santo, né?
a igreja se submete a Deus sobre todas as coisas, né? Jesus disse: bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, né? E Jesus disse para que nós nos alegrássemos, né? Nós devemos estar prontos para isso, irmãos. Os precedentes estão sendo abertos. E muitos têm se colocado a favor dos precedentes, né? Muitos cristãos, ou que se dizem cristãos, e se colocado contra outros cristãos, né? De uma maneira muito escancarada, muito aberta, de uma maneira julgadora, né? Com a ostentação de santidade, tem se colocado. Tudo isso é muito perigoso. Isso parece repetição de cenários anteriores na história do cristianismo, né? E as coisas começam assim, né? Essa discussão, está havendo perseguição, não está havendo, está havendo, não está havendo. As coisas vão começando assim, né? Mas quanto a nós, importa obedecer a Deus. E a nossa atitude diante da perseguição, diante da rejeição dos homens, deve ser a de nos alegrarmos por sermos dignos de sofrer afrontas por causa do nome, né? Um dos primeiros pastores ali da era pós-apostólica, né? Um homem que inclusive conheceu os apóstolos, Inácio, pastor da igreja de Antioquia, lá por volta do ano 110. O último apóstolo, que foi o apóstolo João, morreu provavelmente em 95, 96 depois de Cristo. Inácio, por volta do ano 110, foi martirizado em Roma, lançado no Coliseu, né? Esse mesmo Coliseu que está lá em Roma, lá que antes era lugar de visitação, né? Agora é tudo fechado, né? Mas esse mesmo Coliseu, ele foi entregue aos leões, né? aos tigres, às feras ali, para ser morto. E ele escreveu algumas cartas enquanto estava na viagem para Roma, sendo levado prisioneiro por ser um pastor, né? E uma das cartas foi à igreja de Roma, e ele implorou na sua carta aos romanos que eles não fizessem nada para impedir a sua execução, porque ele estava buscando de Deus força para ter um tipo de morte que glorificasse a Jesus, que ele morresse como Jesus, sendo morto por causa de Cristo, por causa de ser fiel a Deus, né? Então, ao longo da história da igreja, esse tem sido, não é que isso foi no passado, né? Isso tem acontecido até hoje, né? E nós devemos ver isso por um certo ângulo com alegria, né? Com alegria, porque quando isso acontece, nós recebemos da parte de Deus o privilégio, como diz Paulo aos Filipenses, de padecermos afrontas por amor a Cristo, né? Então, devemos estar dispostos a uma desobediência alegre todas as vezes que for exigido de nós que nos coloquemos contra Cristo e que deixemos de falar do nome de Cristo e que paremos de nos reunir em nome de Cristo e que paremos de exaltar ao seu nome, né? Quanto a nós, importa obedecer a Deus, né? Como eu disse, estamos numa situação tanto diferenciada, envolve, além dos desmandos que estão acontecendo, uma doença, né? Então, é uma situação difícil onde a gente tem que pensar bem, né? Mas o reunir ou não reunir, pregar o nome de Cristo publicamente, ou somente em casa, ou somente na live, não é algo que alguém pode dizer para a gente se a gente pode ou não fazer, né? O Senhor Deus ordena na sua palavra que a gente faça. Então, temos que ter cuidado, né? Jesus disse que nos últimos dias o amor ia se esfriar de quase todos, né? E às vezes por causa do medo, seja da doença ou das autoridades, a gente acaba se distanciando uns dos outros. Eu não estou dizendo para a gente sair correndo para abraçar uns aos outros, mas eu estou dizendo que a gente tem que ter cuidado para que o nosso coração não seja afastado em meio a toda essa turbulência, afastado de Cristo. E a gente perca essa alegria da salvação, do anúncio do nome dele, da congregação, do povo reunido e do abençoar uns aos outros por meio da unidade que nós temos em Cristo. Vamos orar?